Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Tomada de contas especial instaurada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado é julgada irregular. TCE e MPE assinam termo de cooperação técnica esta semana. Gibi do TCE será trabalhado em sala de aula de escolas públicas de Cuiabá e Várzea Grande. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma tomada de contas especial instaurada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso analisou supostas irregularidades na prestação de contas de uma cooperativa referente a um termo de concessão firmado em 2010. Veja os detalhes desse processo. O contrato, com a vigência de 12 meses, no valor total de R$ 46.971, não teve prestação de contas apresentada na data estipulada, conforme determina a lei. O processo diz respeito a um termo de concessão e aceitação de auxílio a um projeto de pesquisa, firmado com a Cooperativa Mista de Produtores Rurais de Poconé. O recurso para o projeto é fornecido pela FAPEMAT, Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, que suspeitou de irregularidades na prestação do serviço e instaurou a tomada de contas especial. O voto foi lido pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. Ao analisar a documentação constante nos autos, ficou constatado diversas irregularidades. Entre elas, a ausência da prestação de contas da contrapartida da contratada, no valor de R$ 8.531, conforme previsão contratual. Ainda a ausência dos extratos bancários da conta corrente aberta com o objetivo de movimentar os recursos recebidos, inviabilizando assim a verificação quanto à real destinação do recurso público transferido pela FAPEMAT. Desta forma, a prestação de contas foi julgada irregular, penalizando o diretor da cooperativa. Voto também no sentido de determinar ao senhor Jair José de Almeida que efetue o ressarcimento aos cofres públicos estaduais do valor de R$ 5.132,10, devidamente corrigido desde a data em que recebeu os recursos até a do efetivo recolhimento. A aplicar multa de 10% sobre o valor atualizado do dano ao senhor Jair José de Almeida e encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção das providências que entender cabíveis. E o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza nesta terça-feira mais uma sessão ordinária. Em pauta estão previstos a análise e o julgamento de 30 processos. A sessão terá início às 8h30 da manhã e será transmitida ao vivo pelo portal do TCE e pela TV Assembleia. TCE e Ministério Público assinam nesta sexta-feira, dia 12 de maio, o termo de cooperação técnica que cria o consórcio responsável pela compra de medicamentos para abastecer todo o Estado. O presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, e o procurador-geral da Justiça, Mauro Curvo, definiram a data para a assinatura do termo de cooperação técnica envolvendo a criação de um consórcio para a compra de medicamentos para abastecimento dos 141 municípios do Estado. É um momento histórico para o Estado, para os municípios, no que se refere a uma solução absolutamente concreta no sentido de diminuir fraudes, diminuir custos e acabar com o desabastecimento de medicamentos, principalmente de alto custo, no estado de Mato Grosso. Sob o ponto de vista econômico, a economia que vai se gerar na medida que você vai ter 141 municípios comprando em conjunto e mais o estado de Mato Grosso também comprando os remédios que lhe cabem, os remédios de alto custo. Do ponto de vista de controle, a gente saber que então vai ser um único órgão que vai fazer essa compra. Você consegue então evitar a corrupção, você consegue evitar a perda e do ponto de vista do paciente é a certeza de que ele vai poder ter acesso ao medicamento. E ele tendo acesso ao
medicamento, a gente evita o sofrimento dele e um gasto muito maior na saúde pública. A ideia de criação deste consórcio partiu do Tribunal de Contas de Mato Grosso, quando da visita técnica ao Consórcio Paraná Saúde, que há quase 20 anos atende a maioria dos municípios paranaenses. Além do TCE e MPE, a Assembleia Legislativa, a Associação Mato Grossense dos Municípios e a Secretaria de Saúde do Estado também comporão esse consórcio. Quando você tem aí a união dos órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, apontando um caminho para o gestor, aquele gestor que está bem intencionado, aquele gestor que preza realmente pelo melhor para a sua população, ele tende a seguir esse caminho. E esse caminho está sendo construído não por uma instituição, mas por técnicos de várias delas que se debruçaram e estão apontando esse caminho. É uma referência que dá garantia, que dá confiabilidade aos prefeitos. Sabendo que se nós estamos pedindo e nós estamos sugerindo que esse é o melhor caminho, assinado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, faz alguma diferença. O Tribunal de Contas de Mato Grosso capacitou educadores e gestores de escolas da rede pública de ensino fundamental de Cuiabá e Várzea Grande que devem utilizar o gibi do TCE como material didático. Acompanhe na reportagem. 20 escolas de Cuiabá e Várzea Grande receberam uma capacitação sobre o gibi do Tribunal de Contas de Mato Grosso, uma lição de cidadania. O evento, realizado na Escola Superior de Contas, contou com a participação de cerca de 30 diretores, coordenadores e professores. Pioneiro entre os tribunais de contas do Brasil, o gibi será utilizado como disciplina escolar transversal. Além disso, os participantes poderão conhecer um pouco mais do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O gibi vai ser utilizado nas escolas como um livro didático que vai possibilitar vários aprendizados sobre cidadania, sobre a utilização do dinheiro público, quando fala em imposto, sobre matemática, quando fala em localização, sobre geografia, onde que o Tribunal de Contas está localizado, quando fala em controle sobre a cidadania e a responsabilidade do aluno em cuidar do bem do patrimônio público, enfim, ele será utilizado como uma peça de estudos, não só na matéria, uma única matéria, mas também em português, em matemática, sempre buscando dar a luz para que o aluno entenda a importância de ser cidadão. O gibi do TCE tem quase 15 anos de existência, ganhou outras edições, inclusive em DVD, e foi transformado em desenho animado, sendo legendado para o português, inglês e espanhol, e traduzido em braille e em libras. Este ano chegou em 2017 a sua 6ª edição, com 120 mil exemplares publicados. A escola Porfíria Paula de Campos, de Cuiabá, veio receber os gibis para aplicar em sala de aula. E para o professor, será uma forma de mostrar aos alunos como exercer sua cidadania. Eu considero de fundamental importância, tendo em vista que eles serão os futuros multiplicadores desse conhecimento. E, sem dúvida nenhuma, a escola é o laboratório da sociedade. Então, no cotidiano, eles vão vivenciar essa realidade. Já a representante da escola Salim Nadaf de Várzea Grande, que em outra oportunidade trouxe os alunos para conhecer a Corte de Contas, agora ganhou mais uma ferramenta para conscientizar os alunos. Esse é o momento, né, deles conhecerem e posteriormente, não, eu sei, eu já fui no Tribunal de Contas, eu sei como é que funciona, eu preciso exercer o meu papel de fiscalizador, né, então eu acho que é importante nesse sentido. O objetivo do gibi é divulgar em linguagem simples e lúdica para os estudantes do nível fundamental das escolas públicas e privadas de Mato Grosso a missão do Tribunal de Contas e, assim, estimular os jovens a exercer a cidadania e o controle social dos recursos públicos. É muito importante eles saberem, eles terem esse acesso, né? Porque antigamente às vezes não tinha esse acesso. Hoje o jovem ele está sendo preparado mais cedo e o papel da escola é esse, abrir os olhos do jovem, né? Levar ele para a comunidade, levar ele ao social, e eles vêm ao Tribunal de Contas, eles conhecem como funciona e daí abre-se as portas para que eles possam de repente até ser um futuro, né, membro desse órgão, né? Que é muito importante para a gente que levar esses jovens e abrir o mercado para eles, né? Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal.
O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.